Salve, salve concurseiro, boa noite, tudo tranquilo? Leonel Filho na área. Hoje nós vamos iniciar o assunto de Código Penal, tudo bem? Está previsto no seu edital da Banquiades, a realizadora do concurso da PM. A prova é agora, a prova está chegando, é mês que vem, dia 6 de junho. Vocês têm 30 dias, mais ou menos 30 dias para estudar, focado, tudo bem? Trouxe 10 questões para complementar o seu conhecimento sobre o Código Penal. Eu espero que você chegue lá e arrebente, são 4 questões, mas quanto mais conhecimento você adquirir, melhor para você. Tudo bem? Põe essa bateria ligada no 320 e vamos para cima. Questão número 1. Tudo bem? Vamos lá, questão número 1. No que diz respeito ao lugar do crime, é correto afirmar: o Código Penal brasileiro adotou expressamente como regra, em sua parte geral, a teoria, letra A, das leis penais, temporárias ou excepcionais. B, do resultado. C, mista ou da ubiquidade. D, da ubiquidade. E E, da atividade. A nossa alternativa, concurseiro, o nosso ícone correto é a letra C, mista ou da ubiquidade, porque fala do lugar do crime, não do tempo do crime. Só que aqui tem um porém, a letra D, ela se encontra correta também, porque é da ubiquidade. Então, nesse caso, as duas estão corretas. Então, a questão número 1, ela é pacífica de anulação. Se você for lá no artigo 6º do Código Penal Brasileiro, está escrito: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Tudo bem? A letra C e a letra D estão corretas. É uma questão pacífica de anulação. Pode acontecer? Sim, pode acontecer tranquilo. Não vai ser a primeira vez, também não vai ser a última. Uma vez ou outra acontece uma questão pacífica de anulação. Se no caso aqui a letra D tivesse da atividade, a letra C estaria correta, mista ou da ubiquidade. Como a D está especificando da ubiquidade, ela se encontra correta também, ok? Vamos para a segunda questão. No que concerne o Código Penal Brasileiro, é correto afirmar: A. Há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal. B. A lei posterior que, de qualquer modo, favoreça o agente, aplica-se aos fatos posteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. C. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplicam-se ao fato praticado durante sua vigência. D. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da decisão, ainda que outro seja o do resultado. E a letra E é também aplicável à lei brasileira somente aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aqueles em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estes em portos ou mar territorial do Brasil. Na segunda, ele quer a correta. A letra A, ela se encontra incompleta, porque lá no artigo 1º, você encontra que a lei em sua parte geral da aplicação da lei penal, anterioridade da lei, lá no artigo 1º, não há crime sem lei anterior que defina. E no ícone A está dizendo que há crime sem lei anterior. Vocês estão entendendo? Não há crime sem lei anterior que defina, e nem há pena sem prévia cominação legal. Tudo bem?
ela se encontra errada. Está lá no artigo 1º. Você pode anotar no material. Se você tiver o Código Penal, que você tem que ter, tanto em PDF no seu aparelho celular, ou no computador, ou impresso em folhas, PDF, em folha papel A4. Tudo bom? É sempre bom. A letra B. A lei posterior que de qualquer modo favoreça o agente aplica-se aos fatos posteriores, não, é anteriores. Está lá no parágrafo único do artigo 2 do Código Penal Brasileiro. Se você parar, você tem que parar para ler. Se você não ler, você não vai adquirir conhecimento sobre o Código Penal. Tudo bem? A lei expressamente está escrito, parágrafo único do artigo 2. A lei posterior que de qualquer modo favoreça o agente aplicam-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, no nosso ícone está escrito posterior, não é posteriores, é anteriores. Então, o ícone B está errado também. Letra C. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplicam-se ao fato praticado durante sua vigência. Ela se encontra correta, é a nossa alternativa, está no artigo 3º do Código Penal, lei excepcional ou temporária. Tudo bem? Vamos para a letra D. Vamos achar o erro da letra D. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da decisão? É isso que está escrito lá no artigo 4 da Constituição do CP, desculpa, do CP? Não, não é da decisão, é da omissão. Tempo do crime, artigo 4. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado. O ícone está errado por conta que não é da decisão, é da omissão. Ícone E. É também aplicável a lei brasileira somente aos crimes praticados. Somente aos crimes? Está um pouco genérico. Quando a questão estiver muito genérica, desconfie. Sempre desconfie. Aos crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras, propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente a estes no mar territorial do Brasil. Está certo. O restante está correto. Esse somente não existe. No artigo 5º, parágrafo 2, você encontra sobre os crimes praticados em aeronaves e embarcações civis ou diplomáticas, mercantes ou de propriedade privada, a lei brasileira. Tudo bem? Vamos para a terceira. Segundo o Código Penal Brasileiro, crime consumado. Aqui ele quer saber sobre o crime consumado. Artigo 14. Artigo 14, crime consumado. Vamos ver o crime consumado. Crime consumado. Artigo 14. Crime consumado. Letra A. Quando iniciada a execução, não se consuma. Aqui o ícone A já diz não se consuma. Está errado. Por circunstâncias alheias à vontade do agente. No artigo 14, linha 2, aqui fala sobre a tentativa. Tentativa, aí sim, aqui se enquadraria como tentativa. A letra A está errada. Tentativa, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Mas o comando da questão está pedindo crime consumado, não tentativa. Está errado. Letra B. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Ícone correto. Letra B é a nossa alternativa. Artigo 14. Crime consumado. Consumado
Linha 1, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. É a nossa alternativa. Você pode anotar um rabisque, crime consumado no seu material, no seu CP. Letra C. Consumado, quando o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na sua execução ou impede que o resultado só responde pelos atos já praticados. Não, aqui é o artigo 15, não é consumado. Artigo 15 fala de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, não de crime consumado. Letra D. Crime consumado, quando por iniciativa absoluta do meio ou por absoluta improbabilidade do objeto é impossível consumar-se o crime. Não. Aqui o artigo 17, crime impossível. Está no Código Penal Brasileiro. Crime impossível, artigo 17. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta improbabilidade do objeto é impossível consumar-se o crime. E a letra E, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Não, aqui não é crime consumado, aqui é o crime doloso. É a linha 1 do artigo 18. Crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. O comando da questão seria o crime consumado, que é a letra B, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Questão 4. Acompanhe no CP. Está bem explícito, faça uma boa leitura, ajuda muito você na hora da prova. Questão 4. Sobre o Código Penal Brasileiro. É incorreto afirmar. Ele quer o incorreto. Entre as 5 alternativas, uma está incorreta. Vamos verificar qual é a incorreta. Letra A. Coação irresistível e arrependimento hierárquico e obediência hierárquica. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Está correto. Artigo 22, coação irresistível e obediência hierárquica. O ícone está correto. Lembra, ele quer a incorreta, não é a correta. Letra B. Estado de necessidade. Considera-se estado de necessidade quando praticado o fato para salvar o perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitá-lo, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigisse. Está correto. Artigo 24 do CP fala sobre o estado de necessidade. Acompanhe comigo no seu material. Professor, Léo, qual é o material? Código Penal Brasileiro. Letra C. Legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou eminente a direito seu ou de outrem. Correto também. Artigo 25. Legítima defesa. Está no Código Penal Brasileiro. Artigo 25. Legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a em direito seu ou de outro. Letra D. Ele quer a incorreta. Inimputáveis. Não é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de atender ao caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. No início na segunda palavra após a vírgula, esse não está errado, porque inimputáveis é isento de doença mental. O agente. Sim, está certo. Se você tirar o não, está lá no artigo 26. Artigo 26.
inimputáveis. É isento de pena. Mas aqui eles colocaram não. Não é isento de pena. Está errado. É isento sim. Então, como ele quer a incorreto, é a letra D. Inimputáveis, não é isento de pena o agente que por doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se ser de acordo com esse entendimento. Letra D é o nosso ícone, tudo bem? Vamos continuar. Bota o ícone E. Letra E. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Artigo 27. Correto. No artigo 27 do CP, você encontra menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Certo, certo mesmo. Tudo ok. Vamos para a quinta. Quinta questão, de acordo com o Código Penal Brasileiro, é incorreto. Outra questão que ele quer é incorreta. Sobre o concurso de pessoas, que agora é sobre o concurso de pessoas. Vamos acompanhar. Letra A. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Correto, artigo 29 do CP. Letra B. Se a participação for de menor importância, a pena pode diminuir de 1/6 a 1/3. Sim, correto. Artigo 29, parágrafo 1º do CP. Acompanhe comigo. Letra C. Lembra, ele quer a incorreta. Se algum dos concorrentes quis participar do crime menos graves, será-lhe aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Ícone correto, artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Letra D. Circunstâncias incomunicáveis. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementos do crime. Certo? No artigo 30 do Código Penal, você encontra também sobre circunstâncias incomunicáveis. Artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias em que as condições do caráter pessoal, salvo quando elementos do crime. Certo? Então, só sobrou para nós a letra E, que é a alternativa incorreta. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser aumentada de 1/6 a 1/3. Certo? É o ícone certo porque está incorreto. Não é a pena pode ser aumentada, a pena pode ser diminuída. Artigo 29, parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Tudo bem? Vamos para a sexta questão. Sobre o Código Penal, é correto afirmar que ele quer o correto, a alternativa correta agora. A. Feminicídio contra a mulher nas razões do sexo feminino. É isso mesmo? Não é razões? Não, não é razões. Ícone errado. É feminicídio contra a mulher por condições do sexo feminino, não por razões. Está no artigo 121, linha 6 do Código Penal Brasileiro. Acompanhe na parte de crimes. Disse o crime. Artigo 121. Vocês têm que aprender a acompanhar no material. O material é o CP, Código Penal. Parte dos crimes, tá bom? Vocês têm que acompanhar. Letra B. Feminicídio contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição. Tá certa? Não.
Alternativa é o ícone incompleto. Está no artigo 121, na linha 7. Letra C. Feminicídio contra integrante do sistema prisional e das Forças Nacionais de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela. Também se encontra incompleto. Está no artigo 121, linha 7. Tudo bem? Ele quer a correta. Até agora as 3, A, B, C, foram incompletas. Letra D. Feminicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Está correto. Artigo 121, linha 6. Feminicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Correto. É a nossa alternativa, é o nosso ícone correto na alternativa. Questão 6, letra D. Vamos ver o erro da letra E. Feminicídio só existe quando há violência doméstica e familiar contra a mulher. Só contra a violência domiciliar contra a mulher? Não. Ícone incompleto. Artigo 121, parágrafo 2, linha 1. Vamos para a questão 7 agora. Questão 7. No que diz respeito ao Código Penal Brasileiro, sobre a corrupção passiva, é correto afirmar que ele quer a correta relacionada à corrupção passiva. Tá ok? Letra A. Corrupção passiva. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber, indevido ou quando devido ao emprego na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Ícone errado. Artigo 316 fala do excesso de exação. Parágrafo 1º. Ele quer a corrupção passiva. Letra B. Solicitar. Corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagens indevidas ou aceitar a promessa de tal vantagens. Ícone correto. Assertiva verdadeira. Artigo 317 fala da corrupção passiva, que é solicitar ou receber para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagens indevidas ou aceitar a promessa de tal vantagens. Vamos ver o erro da letra C. Exigir para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagens indevidas. Não, ícone errado. Artigo 316, aqui fala da concussão. Letra D. Dá as verbas ou rendas públicas, aplicação diversas das estabelecidas em lei. Ícone também errado. Artigo 315, aqui fala do emprego irregular de verbas públicas. Letra E. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Ícone também errado, não fala sobre corrupção passiva, aqui fala sobre facilitação de contrabando ou descaminho. Artigo 318. Vamos para a questão